Bom dia, irmãos. Podemos abrir a nossa Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, segundo Mateus, no capítulo 14. Enquanto eu ouvir folhear das Bíblias, vou esperar mais um bocadinho, para quando o maior número de irmãos consiga acompanhar. Então estamos em Mateus, capítulo 14. Vamos ler os primeiros 12 versículos. E diz o seguinte: Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com eles à sua mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Que história feia, não é? É pesado, é triste. Aparentemente, esta história deste crime... Crime é difícil porque a questão do crime implica uma quebra de uma regra e um governante não está propriamente a cometer um crime deste género, mas este ato horrível, não é? Nós temos que pensar, o que é que há de edificante nisto? Mas nós queremos que isto é a palavra de Deus e nós ficamos com a palavra até ao fim e nós encontramos a vontade de Deus e encontramos a mensagem de Deus para a nossa vida em qualquer parte da Bíblia, não é? Então, vamos por partes, vamos explicar quem eram estas pessoas, quem era este Herodes e o que é que se estava realmente aqui a passar. Então temos Herodes, este era Herodes Antipas, era o tetrarca, ou seja, ele era o governante de Galileia e Pereia. Ele não era rei, ele era um governante. O tetrarca não era um rei como nós conhecemos das dinastias reais, não é? Nós sabemos que Israel estava sobre o domínio romano, então não havia reis acima dos romanos. Havia governantes que eram postos ali por Roma. Mas este rei e os reis estes governantes gostavam de ser tratados como reis, como se fossem reis. Então estamos perante este homem, este governante, Herodes, governante de Galileia e Pereia, e este é filho de Herodes o Grande. Este não é o mesmo Herodes do tempo de Jesus, este não é aquele Herodes que tentou enganar os magos, não era aquele Herodes que mandou matar os bebés, é outro, é o filho dele. Então, este Antipas, o que nós sabemos é que este filho de Herodes o Grande tinha deixado a sua primeira mulher e uniu-se, casou-se com Herodias, a mulher que aparece aqui a instigar a filha a pedir a cabeça de João. E esta Herodias era a sua própria cunhada. Ou seja, está aqui uma salganhada, não é?
seja, ele tinha arranjado maneira de casar com a própria cunhada. Esta era uma relação de traição, era uma relação assente em enganos dentro da própria família. Esta família era mesmo complicada. Era mesmo difícil, não é? Eu não vou contar uma história toda. Só para termos uma ideia, a menina que aparece a dançar, esta rapariga, seria Salomé, casou com o próprio tio, com o próprio Herodes. Teve vários irmãos, vários filhos, e teve o pai de Salomé, teve o tio de Salomé que casou com a mãe de Salomé, e Salomé casou com um outro tio. Podemos ver esta salganhada, alguma coisa na moral desta família não está bem, não é? E é aqui que nós chegamos. E havia um homem que não se calou perante isto, que olhou para esta falta de moralidade, para esta imoralidade, por este desrespeito às leis do Senhor, não é? E levantou-se, não se calou, e esse homem foi João Batista. E ele levantou-se e disse na cara de João Batista: não te é lícito possuir a irmã, a mulher do teu irmão. Sem rodeios, sem diplomacia, sem papas na língua. E ele apenas disse a verdade, não é? Levantou-se e disse a verdade ao imoral. Sem medo, sem receios de morrer. Não te é lícito, de dedo apontado. Então foi por causa disso. Por causa disso que Herodes prendeu João. Por causa da sua imoralidade, por causa de ter casado, de ser atacado, por causa de ver o seu poder e a sua autoridade posta em causa por um homem que andava a batizar no rio, que andava pelo deserto. Como é que ele tem a desfaçatez de me expor assim, no meio e na frente dos meus súditos, na frente do povo? Como é que ele tem a desfaçatez de achar que eu que tenho todo o poder faço alguma coisa errada? Então Herodes prendeu João e queria matá-lo, na verdade. Ele queria matá-lo, mas o que é que diz a palavra? Ele tinha medo. Não matou porque tinha medo do povo, porque o povo gostava de João, o povo via João como um profeta. Então, para se proteger a si mesmo, Herodes não o matou. Ele guardou-o vivo na prisão, porque sabia que se ele fizesse alguma coisa de mal, se matasse João, isso implicaria a perda de popularidade, implicaria, o povo se revoltava contra ele, e era muito importante para aquele homem que as pessoas o tivessem em boa conta. E vale a pena pararmos um bocadinho e andarmos um bocadinho para a frente, na Bíblia, não na história, mas o Evangelho de Marcos diz-nos que Herodes, este Herodes, mesmo tendo prendido João, gostava de ouvi-lo, gostava de visitá-lo. A palavra diz que ele ficava perturbado de cada vez que visitava João, provavelmente porque João continuava a não se calar, João continuava a apontar o dedo, ele continuava perturbado e havia ali qualquer coisa em Herodes que sabia que João tinha razão, sabia que a vida dele não estava de acordo com os desígnios de Deus. E depois chegamos ao nosso texto. Depois veio esta festa, veio este aniversário, veio um banquete cheio de gente importante, cheio dos maiores do povo, cheio dos seus súbditos, cheio da sua família. E então a filha de Herodias, Salomé, dançou. Herodes gostou e disse: olha, por dançaste tão bem, então eu dou-te tudo, pede qualquer coisa e eu te darei. O que é que ele estava a pensar? Vai-me pedir dinheiro, vai-me pedir uma casa, isso eu posso dar. Vai-me pedir mais súbditos, mais empregados, isso eu posso dar. Tranquilamente, tenho poder, tenho todo o poder para isso. Então a rapariga foi ter com a sua mãe, e a sua mãe, Herodias, que não tinha perdoado João e não tinha nada, não se importava com o que os outros pensavam que ela não se importava com o que os outros pensavam dela. Então disse: pede a cabeça de João, pede a cabeça daquele que falou mal de mim,
Pede a cabeça daquele que falou mal do meu marido. Pede a cabeça daquele que abriu, que mostrou o meu pecado e o pecado do meu marido para todo mundo. Pede a cabeça dele. E a filha foi e disse: então, se me dás tudo, dá-me a cabeça de João. Dá-me a cabeça num prato. O texto diz que o rei se entristeceu. E nós pensamos: é fácil. É só dizer: não dou, isso é absurdo. Pede-me um carro, pede-me uma casa, pede-me dinheiro. Eu não vou matar ninguém por causa de uma dança. Não é? Era a lógica. Mas porquê? O que é que ele fez? Por causa do juramento, por causa dos que estavam à mesa com ele, por causa dos olhos que estavam postos nele, mandou que se fizesse. Mandou: ok, eu não quero, vou fazer contrariado, mas que porque eu prometi, porque está tanta gente a olhar para mim, então sim, eu vou mandar matar João. E matou e trouxeram. E entregou a cabeça de João à menina. E depois os discípulos de João vieram, levaram o corpo, sepultaram, foram contar a Jesus, o resto da terra. Isto é esta história. Isto é uma história horrível, uma história feia. Um homem justo morto por causa da vaidade de alguém que pensa ser poderoso. Morto por um momento de um ego ferido. De um ego que se importa do que as pessoas pensam dele, que se importa em manter uma aparência de poder, que ele pode tudo. Este homem que pensou que era forte, podia tudo, só mostrou que era fraco e dependente dos olhos que estão sobre ele. E agora vamos voltar ao início do capítulo. Porque é aí que Mateus nos conta o que aconteceu depois deste episódio. O que é que está a acontecer na cabeça de Herodes? Então, passado algum tempo deste episódio da morte de João, Jesus, que continuou, estava a fazer os seus milagres, e estas maravilhas que Jesus fazia chegaram aos ouvidos de Herodes. Chegaram que havia um homem que fazia curas, havia um homem que multidões seguiam e estavam constantemente à espera das maravilhas dele. Qual é a primeira reação de Herodes? Não é curiosidade, não é vontade de conhecer este homem. Foi terror, foi medo, foi pensar: este é João Batista. Este é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso é que este homem tem estes poderes miraculosos. Este é João Batista que vem-me castigar. Pensem comigo um bocadinho. Isto é estranho. Para alguém que cresceu num ambiente judaico, que conhecia, de certa maneira, os costumes e a teologia judaica, não havia nenhum argumento ou nenhum mecanismo teológico naquela época que justificasse esta afirmação. Isto não é uma ressurreição, porque a ressurreição significava que o próprio João estaria a pé, estaria vivo. Não é uma reencarnação, porque reencarnação seria alguém que morreu e depois alguém que nascia reencarnado. Ou seja, é aqui uma mistura de conceitos muito estranha. Ou seja, João não ressuscitou, mas reencarnou num homem que estava vivo quando ele morreu. É aqui uma confusão teológica extremamente estranha, extremamente confusa e extremamente mentira, não é? Isto só demonstra um total desnorte do que vai na cabeça daquele homem, de uma mente totalmente perturbada. Porque o pecado que ele cometera, o pecado que ele tinha feito ao mandar matar João, corrompeu totalmente qualquer convicção teológica, qualquer lógica na cabeça daquele homem. Ele já não dizia mais nada de jeito. Não fazia parte da teologia judaica um morto voltar assim à vida, não fazia parte de que houvesse uma reencarnação, não fazia parte de nada daquilo que ele diz que estava a acontecer. E, no entanto, ali estava ele a dizer aos seus servos, talvez mais que uma vez, provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus várias vezes, e sempre lhe dizia: não, este é João que ressuscitou por causa do que eu lhe fiz. Por isso é que este homem é tão poderoso. Paremos para pensar quanto tempo já tinha passado. Isto não é uma reação do dia a seguir a João ter morrido.
Provavelmente tinha passado semanas, meses. Isto é uma reação de um homem que está obscurecido por causa do peso do seu pecado. E mesmo assim é o primeiro sinal de um poder, de um verdadeiro poder que ele não conseguia explicar, que era o poder de Jesus. O primeiro nome que vem à cabeça, sem hesitação, era o de João, aquele que tinha apontado o seu pecado. Isto diz-nos alguma coisa sobre como funciona a culpa não resolvida, um pecado não resolvido. Ele não se apaga com o tempo. O mundo diz que o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo. O tempo não cura o pecado. O pecado não desaparece só porque nós deixamos passar. O engano não desaparece só porque nós olhamos para trás. Ele não se apaga com o tempo. Fica ali, escondido, debaixo de tudo o resto, debaixo de todos os pensamentos que nós tentamos pôr por cima para não nos lembrarmos daquilo. Mas a culpa e o peso do pecado está à espera do primeiro momento para voltar à superfície e mais uma vez atormentar-nos. Pecado não resolvido, uma culpa não resolvida, o peso da escuridão presente na nossa vida por causa de algo que nós não resolvemos, eventualmente vai aparecer, eventualmente vai voltar à nossa vida. Então temos este homem, Herodes, que aparentemente continuava a governar, aparentemente continuava a dar festas, continuava a viver como um homem poderoso neste mundo. Por fora, na sua aparência, nada tinha mudado. Na sua vivência social parecia que nada teria mudado, mas por dentro havia um peso que ele carregava sozinho. Um peso que mais ninguém via, mas ele sabia no seu coração, sentia na sua mente. E este é o retrato de uma consciência pesada, esta é uma consciência que não impede da pessoa fingir uma vida normal, mas transforma essa vida numa vida sempre com um olho fechado e um outro aberto. Quando é que alguém vai descobrir? Quando é que alguém vai perceber que eu estou assim? Quando é que alguém vai-me voltar a apontar o dedo por causa desta culpa, por causa deste pecado? E isto não é uma teologia. Ele não tinha a teologia desta ressurreição. Isto é a culpa do pecado a falar. Herodes era um homem que tinha decidido que não havia vida depois da morte e de repente é convencido que a única pessoa que ele tinha mandado matar tinha voltado atrás para o assombrar. E é isto que faz um pecado não confiado, não confessado. Confunde a mente, muda a nossa moral, muda a nossa ética, muda as nossas convicções. A culpa de um pecado não resolvido, um pecado não confessado, transforma uma mente que podia ser sã numa mente doente. Não desaparece com o tempo, apenas muda de forma. Vive como uma sombra a assombrar o nosso pensamento, a assombrar o nosso coração. Vive como um foco de medo. Faz a pessoa olhar sempre com medo que alguém volte a apontar aquele pecado. E há uma explicação irracional de um terror que não é possível ser explicado com lógica. Herodes não tinha uma crença sobre a reencarnação de João. Ele nunca tinha acreditado nisso. Ele tinha uma consciência que já não o deixava em paz. E essa consciência fazia-o ver o seu pecado em qualquer lado. E viu o seu pecado da morte de João neste homem poderoso que ele ouviu falar. A consciência só o fazia inventar histórias só para dar sentido ao pavor que ele tinha. E reparem quem está a fazer esta afirmação sobre João, sobre Jesus, não é? Sobre Jesus e João. Não é um camponês sem instrução qualquer, não é um pescador, não é nada, é um governante. É um homem que administrava território, é um homem que lida com Roma, lida com as pessoas mais importantes, que toma decisões complexas no seu dia. Era um homem, presumivelmente, capaz de pensar com clareza.
E nós admiramos essas pessoas que têm o raciocínio rápido, que são treinados para se conseguirem desenvencilhar, para terem aquela robustez emocional. Nós ainda hoje olhamos para um médico, para um advogado e pensamos, a mente que aquele homem não deve ter, ele jamais se corromperia, jamais a mente dele irá ficar obscurecida. E Herodes era um homem destes, um homem poderoso, um homem sábio, um homem com instrução. E ainda assim, este homem diz esta coisa completamente sem sentido, sem coerência nenhuma, como já vimos. E isto não é a estupidez de Herodes, não é a fraqueza mental de Herodes. É o que o pecado escondido faz a uma mente. Mesmo uma mente treinada para governar e tomar decisões. Porque o pecado não fica arrumado numa gaveta. Nós não conseguimos arrumar o pecado numa gaveta longe da nossa, mais escondida da nossa casa. Ele mantém-se em nós, mantém-se na nossa mente, mantém-se no nosso coração, infiltra-se, contamina todo o raciocínio. Um homem pode ser competente, pode ser lúcido, pode ser brilhante em algumas áreas da vida e ao mesmo tempo ter um ponto irracional, exatamente porque há e onde há um pecado por resolver. O pecado tinha roubado exatamente esta capacidade de raciocínio. Cada pecado não resolvido não fica sozinho, ele abre o caminho para o pecado seguinte. E cada vez que Herodes cedeu, ficou um pouco mais longe de Deus. E um pouco mais incapaz de ver a realidade com clareza. Jesus não era João encarnado, era o próprio Deus. Mas por causa da sua culpa, por causa do seu peso, por causa da sua consciência, ele não via mais nada a não ser o homem que ele tinha morto. Paulo escreve aos Romanos que os homens, ao se afastarem de Deus, tornam-se fúteis no seu raciocínio e o coração insensato deles se obscureceu. E é Romanos 1:21 que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É exatamente isto que vemos em Herodes. Um homem inteligente, um homem com capacidade, reduzido a uma superstição, porque cada pecado que não se entrega a Deus, cada pecado que não pediu perdão, vai apagando um pouco mais da nossa capacidade de pensar com clareza, pensar com nós mesmos. E continuamos enrodilhando no nosso próprio pecado, nos nossos próprios pensamentos, nossa própria obscuridade de pensamento. E esta é uma verdade incómoda para cada um de nós. Não é só que o pecado nos deixa culpados, é que o pecado nos afasta cada vez mais da vontade de Deus. E ao mesmo tempo que nos vai tirando a lucidez para perceber quanto já nos afastamos. Uma pessoa pode achar que está no controle da sua vida, tal como Herodes achava, continuava com as suas coisas. Uma pessoa pode pensar que está no controle da sua própria mente, que está no controle das suas próprias gavetas, consegue arrumar o pecado lá para trás, esconder o pecado, deixar o tempo passar, pensar que tudo se esqueceu, como Herodes pensava, e ao mesmo tempo está a estar cada vez mais longe de Deus, cada vez mais cego para o seu próprio estado, sem sequer perceber como lá chegou. E agora vamos tentar perceber a raiz do pecado de Herodes e como é que isto se aplica também à nossa vida. Vamos reparar uma coisa interessante, eu já peguei. Herodes não é retratado aqui como um monstro, não é alguém frio, não é um assassino por natureza. Então, porque é que este não é um homem inocente? Se ele não é assassino, se ele não é um monstro, porque é que ele não é inocente? Reparemos no que está a acontecer ali dentro. Então, Herodes, percebemos que ele não queria, ele sabia que não devia fazer aquilo, ele não queria e mesmo assim fez. Porque ele estava diante de uma sala, diante de toda uma festa, de todos os oficiais, todos os principais da Galileia. Ele tinha acabado de fazer um juramento, uma promessa em voz alta.
cheio da sua prepotência, cheio da sua vontade de ter o poder sobre todas as coisas, ele diz: pede-me o que quiseres. Pede-me o que tu quiseres. E o que aconteceu? Pediram, e ele viu que se recuasse na sua promessa, que se recuasse no seu juramento, que se dissesse: isso eu não posso fazer, ia parecer fraco, ia parecer um poderoso que afinal não tem poder nenhum, ia parecer um homem que não consegue cumprir um simples pedido de uma mulher, de uma jovem. E foi isto que ele não conseguiu suportar. O problema dele não foi o seu desejo de chacina, o seu desejo de matar alguém. O problema foi ele achar que tinha o poder sobre todas as coisas e achar que o seu valor estava nos olhos daqueles que olhavam para ele. Isto é covardia moral. E é preciso dar o nome certo. É a vaidade do homem a proteger-se do medo de parecer pequeno. E então este homem, Herodes, tem uma imagem para manter, e essa imagem valia mais para ele do que a vida de um homem justo. Ele tinha-se em tão boa estima, em tão boa imagem, que achava que essa imagem era mais importante do que a vida de um homem. Mas quantos de nós, este é um pecado mais próximo de nós do que nós queremos admitir. Eu espero, eu tenho quase certeza que nós nunca vamos chegar ao ponto de mandar assassinar alguém, não é? Mas quantos de nós já engoliram uma convicção, já calaram uma verdade que nós sabíamos que devia ser dita, só para não corrermos o risco de parecermos fracos, de parecermos difíceis, de parecermos assim deslocados? E nós agora pensamos com honestidade, com sinceridade, olhamos para a nossa vida. Quantas vezes nós escondemos aquilo em que nós acreditamos porque temos medo do que os outros pensam de nós? Quantas vezes nós cedemos uma pressão num grupo de amigos, no nosso trabalho, ou até dentro da própria família, não porque mudamos de ideias acerca do que está a acontecer, mas porque não suportamos a ideia de sermos vistos como frágeis, como estranhos, como rígidos, que não sabemos seguir o ambiente. Quantas vezes nós não caímos no mesmo erro de Herodes? Quantas vezes o nosso ego, a nossa vontade de sermos aceites, não nos fez exatamente o que fez Herodes? Quantas vezes nós não preferimos manter a fachada a pagar o preço de mostrarmos a verdade e mantermos fiel ao que nós sabemos que é correto? Então Herodes não caiu neste pecado porque era um monstro. Não foi isso que aconteceu. Ele caiu no pecado porque não conseguiu suportar nem por um momento apenas, nem por um instante, nem por um ponto da sua vida que alguém pensasse mal dele. E isso, nós vamos ser honestos, é uma tentação que todos nós, cada um de nós conhece bem de perto. E aqui vamos ser bem diretos, porque é fácil lermos esta história e pensarmos: Herodes era terrível, Herodes era um homem mesmo fraco. Mas quero que nós saiamos daqui a pensar que o contrário, que o pecado de Herodes não é maior do que o nosso. Nós não somos melhores, não temos uma índole melhor do que este homem que mandou matar João. Nós temos o mesmo tipo de pecado, com consequências diferentes, é certo. Mas este homem não era especialmente fraco. Ele era um homem como nós, com as mesmas características que nós. Nós temos exatamente o mesmo problema que ele tinha. E o problema, no fundo, não é o juramento, não é a festa, é o ego. Herodes precisava de estar sentado àquela mesa e precisava que todas aquelas pessoas olhassem para ele e o admirassem. Precisava de ser visto como forte, como poderoso, como generoso, como um rei de palavra.
E quando a realidade das coisas ameaçou essa imagem, ele preferiu sacrificar um homem do que a sacrificar a imagem que ele tinha e que os outros tinham de si próprio. O centro de tudo era, o que é que ele pensava? O que é que estas pessoas vão pensar de mim? Se eu disser que não. Se eu disser que não a esta mulher, esta menina, esta jovem que acabou de dançar para mim e para todos estes, se eu lhe disser que não, o que é que eles vão pensar? Vão achar que eu sou fraco. E este é o nosso problema também. É igualzinho. Nós todos os dias, em coisas muito mais pequenas do que mandar decapitar alguém, não é? Eu acredito, novamente, nenhum de nós irá mandar decapitar alguém só porque fere o nosso ego. Mas com certeza nós já caímos neste erro de queremos uma massagem ao nosso ego. E estamos a falar de pessoas que vivem sem comparar discretamente com os outros. Quando às vezes sentimos uma pequena vitória, quando vimos alguém a dar-se mal. Ou quando nós sentimos uma pequena ferida, quando vemos alguém que tem mais sucesso do que nós. E nós achamos, eu em comparação com aquela pessoa sou menos, sou pior. E nós sentimos este problema no nosso ego. Porque o valor que nós atribuímos a nós mesmos, o valor que nós atribuímos ao nosso sucesso, está pendurado no lugar que ocupamos aos olhos dos outros. Também estamos a falar daqueles que gastam mais do que podem, de quem trabalha mais horas do que pode, quem aceita compromissos que não devia, só para manter uma imagem de sucesso, uma imagem de movimento, uma imagem de disponibilidade, só para mostrar que consegue mais do que os outros, que está acima dos outros porque faz mais, porque trabalha mais, porque está mais disponível. O que é que ele está à procura? Não está à procura de trabalhar mais, não está à procura de realmente estar disponível, está à procura que os outros pensem que ele está disponível. E eu estou a falar para cada um de nós, estou a falar para mim mesmo também. Porque o valor que esta pessoa procura, o valor que nós procuramos, está no valor que os outros atribuem a nós. E também estamos a falar daquelas pessoas que constantemente em redes sociais ou até em simples conversas arranjam sempre maneira de mostrar uma versão muito mais impressionante, não é? Muito maior, muito melhor do que realmente é. Porque a ideia de ser visto como uma pessoa normal, que a ideia de ser visto como uma pessoa vulgar, como alguém sem nada de especial, pessoa normal, essa ideia de sermos vistos assim é insuportável para nós. Então criamos toda uma imagem, toda uma história acerca dos nossos feitos, acerca das nossas capacidades. E também falamos naqueles que não aceitam ser corrigidos. Mesmo quando alguém vem com gentileza e aponta um erro, essa pessoa arranja sempre maneira de ter razão. Sempre maneira, não é bem assim. Porque a correção faz exatamente aquilo que o ego não quer. Faz exatamente aquilo que o ego mais protege. A imagem de que está sempre certo, não há nada de errado comigo. A imagem do seu próprio ego. Do seu próprio... Há uma pessoa a dizer que eu tenho alguma coisa mal? Quantas vezes nós não caímos nesta justificação das nossas próprias falhas? E reparem no padrão destas pessoas fictícias, ou talvez não tão fictícias. Reparem no padrão. Em nenhum destes casos falta discernimento. As pessoas têm este tipo de comportamentos, sabem o que é a realidade, sabem o que é a verdade. A pessoa sabe no fundo o que está a fazer, o que está a dizer. Mas o que toma a decisão na sua vida não é a verdade, não é a lógica, é o ego. É a necessidade de ser bem visto, a necessidade de ser admirado, a necessidade da aprovação dos outros. E é exatamente este sentimento que moveu Herodes. Exatamente igual. A diferença é que
este sentimento de um homem com poder que levou à morte de um homem justo, o sentimento está em cada um de nós, pode levar a outro tipo de coisas, mas coisas negativas na mesma, coisas que nos afastam de Deus. Então o que é que nós fazemos com isto? Agora, percebendo a nossa dificuldade como seres humanos, qualquer um de nós temos em maior ou menor grau, agora que nós percebemos que nós temos de lidar com o nosso próprio ego, o que é que nós fazemos com isto? Primeiro é preciso nomear, dar nome às coisas. O nosso ego, o nosso próprio ego. E o ser humano, a nossa mente, a nossa carnalidade, é muito hábil a disfarçar este problema do ego. Com outras palavras, nós dizemos que é ambição. Ele tem uma ambição. Ele tem ele é profissional, tem um profissionalismo, então trabalha muito. Ele apenas quer cuidar da imagem. Não, não é para mim, não é para os outros, é para mim. Eu não quero ser bem visto pelos outros. É para mim porque eu gosto de me ver assim. Nós podemos chamar o que nós quisermos, mas o nome é a necessidade pecaminosa de aprovação a governar as nossas decisões que deviam ser governadas por outra coisa. Segundo, nós temos de lembrar que o preço de alimentar este ego, de alimentar esta busca desenfreada por aprovação dos outros, o preço é sempre maior do que parece na hora. Herodes pensou que estava só a evitar um constrangimento ali numa festa, mas acabou a matar um homem justo e inocente. Ele saiu de lá com um homem justo morto e com uma consciência que nunca mais teve descanso. E as nossas pequenas cedências ao nosso ego, que nos levam a fazer coisas que nós não queríamos, também têm uma fatura. Essa fatura chega mais tarde, como um obscurecimento do nosso pensamento. Terceiro, e este é um ponto importante, é a liberdade que existe quando nós não precisamos, não sentimos esta necessidade de proteger a nossa imagem, de proteger o nosso ego. Esta liberdade que nós temos ao admitirmos os nossos erros, a liberdade que nós temos de viver sem estar sempre a calcular o que é que os outros vão pensar, não vem de sermos naturalmente seguros de nós, não vem de sermos fortes, não vem da nossa própria coragem, vem de que nós já não precisamos da aprovação daquela mesa, daquelas pessoas com quem nós estamos sentados. E isso só acontece com uma coisa. Só acontece quando a nossa segurança está noutro sítio. Quando o nosso contentamento está noutro sítio. Está em Cristo. Não está na opinião de quem está a olhar para nós. Quanto mais nós soubermos e nós moldarmos nossa mente de que nós já somos aceitos por Deus através de Cristo, menos reféns ficamos do que os outros pensam de nós. Quando nós nos apercebemos onde é que está o nosso valor, onde é que está o nosso valor, a pessoa que realmente necessita, de quem nós realmente necessitamos de aprovação, quando nós percebemos que já a temos, deixamos ficar reféns desta necessidade de que os outros de tentar deixamos ficar de reféns nesta necessidade de aprovação do olhar dos outros. Por isso, um exercício para cada um de nós. Quando nós sentirmos este impulso, e vamos sentir, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas durante os próximos tempos, próxima semana, nós vamos sentir este impulso de nós defendermos a nossa imagem, defendermos a nossa honra, de fingirmos que está tudo bem, fingirmos que somos mais do que nós somos, de não admitirmos quando alguém nos aponta o erro, de precisarmos que alguém nos observe e nos veja a fazer coisas fantásticas. O desafio é parar e perguntar: eu estou-me a defender? Estou a agir assim por causa da verdade? Porque realmente... Porque nós também não temos de deixar que caia tudo mal sobre nós. Mas nós temos de agir pela verdade. E nós temos de perguntar: eu estou a agir assim porque por causa da verdade
ou estou a agir assim porque eu não suporto o que os outros pensam de mim, por causa do meu ego. Porque não suporto que os outros vejam a minha própria fraqueza. Nós pensemos bem nas nossas decisões, pensemos bem nas nossas atitudes e pensemos bem na maneira de controlarmos o nosso ego. Porque nós sabemos que já não temos a necessidade, já não precisamos de proteger esta imagem humana, de força humana, porque nós já temos em Cristo tudo o que o ego anda desesperadamente a tentar conquistar sozinho. Já temos a aprovação de quem nós precisamos ter aprovação. Para terminar, reparemos no que o Mateus faz logo a seguir esta história. Mateus, logo no mesmo capítulo, apresenta Jesus, apresenta a autoridade que Jesus tem, que este homem tem, que Jesus tem, multiplica pão a milhares de pessoas, anda sobre o mar e diz apenas: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não é? Há um contraste claro. Herodes tinha um trono, tinha exércitos, tinha um banquete cheio das pessoas mais importantes e por dentro era um homem sem descanso. Um homem cada vez mais longe de Deus. Então temos a diferença com Jesus. Não era nada disto. Não tinha exércitos, não tinha trono. E mesmo assim tinha autoridade sobre a fome, autoridade sobre a tempestade, autoridade sobre a morte. E a consciência de quem se aproxima dele em arrependimento verdadeiro. Temos um homem Herodes, que gastou a sua vida a proteger uma imagem e essa imagem nunca lhe deu descanso. E a pergunta final não é sobre Herodes, é sobre cada um de nós. Será que há algum João na nossa consciência? Será que há algum pecado que nós temos escondido numa gaveta na nossa consciência? Será que há alguma imagem que nós continuamos a proteger ou a tentar proteger em vez de entregarmos a Deus? E o desafio é simples. Paremos de alimentar o nosso ego, de procurar alimentar uma imagem de nós que não é verdade e descansemos na imagem de Cristo. Descansemos em Cristo. Nós já não precisamos ser vistos. Nós não precisamos ser admirados. Nós não precisamos ser observados por ninguém. Não precisamos ser modelos. Nós somos livres a este ponto. Nós não precisamos nada disto. E esta é uma liberdade que nós temos, que Herodes não tinha. Nós não precisamos de preocupar com a maneira como os outros nos veem. Porque nós já temos em Cristo um valor que ninguém e nada nos pode dar. Nem pode tirar. E é isto que nós vamos cantar no final deste culto. Um hino de um homem que já não precisa de riquezas, já não precisa de honras, não precisa de aprovação de ninguém, porque encontrou tudo em Cristo. Que seja também a nossa declaração hoje. Com Cristo, e só com Cristo, nós estamos contentes. Amém.